Sabe aquela frase que a gente ouve bastante, principalmente em momentos difíceis? O justo nunca foi desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Parece reconfortante, né? Mas será que a vida funciona de um jeito tão preto no branco assim? Pois é, essa é a grande questão que esse versículo traz. Muitas vezes ele é usado quase como uma fórmula matemática. Se alguém é justo, tudo vai dar certo financeiramente. E se não está dando, aí a conclusão, mesmo que não dita, é que talvez a pessoa não seja tão justa assim. Vamos investigar se essa interpretação faz mesmo sentido? Ok, vamos à fonte. Tá aqui, Salmo 37, versículo 25. É uma declaração e tanto, né? Cheia de confiança. E não dá pra negar que ela acabou moldando o jeito que muita gente enxerga essa relação entre ser uma pessoa correta e ter provisão na vida. E é aqui que o negócio começa a ficar interessante. Isso que a gente acabou de ler é uma promessa de Deus universal que vale pra todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer época? Ou será que é algo diferente? Talvez uma observação pessoal de quem escreveu. Porque, convenhamos, a resposta para essa pergunta muda todo o jogo. Para a gente começar a desembolar esse fio, o primeiro passo é entender a perspectiva de quem escreveu essas palavras. E nesse caso, foi o rei Davi. Agora, olha que interessante. A primeira grande pista está no próprio texto. Davi não começa dizendo Deus declara que, ou está escrito na lei que. Não, ele começa na primeira pessoa. Fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi. Entende a diferença? É um testemunho. É o relato da experiência de vida dele. Então, como é que a gente interpreta isso do jeito certo? Vamos analisar 4 chaves que nos ajudam a abrir o verdadeiro sentido desse texto. E essa análise é baseada no trabalho do escritor Norman Geisler. O trabalho do Geisler nos dá uma estrutura, um caminho bem claro para a gente não cair em armadilhas de interpretação. Ele nos ajuda a olhar para o texto com mais profundidade, com mais contexto. Bom, vamos lá para essas 4 chaves. Primeira, como a gente já viu, é a experiência pessoal de Davi. Não é uma lei universal. Segunda, e essa é ótima, a palavra usada é bem específica, mendigar. O texto não diz que o justo nunca passa aperto, nunca enfrenta dificuldade. Diz que Davi nunca o viu na situação extrema de ter que mendigar. Terceiro, isso aqui é crucial, o contexto da lei judaica. Naquela época, existia uma espécie de rede de segurança social. A lei permitia que os mais pobres coletassem o que sobrava das colheitas, justamente para evitar a mendicância. E por último, o quarto ponto, a gente deveria ler isso mais como uma regra geral. Tipo as que a gente vê no livro de Provérbios. É uma observação de como as coisas deveriam funcionar numa sociedade justa e não uma promessa matemática que nunca falha. Agora, se mesmo depois disso tudo ainda resta alguma dúvida de que o Salmo 37 não é uma lei para todo mundo, a própria Bíblia nos apresenta um contra-exemplo poderosíssimo, um verdadeiro paradoxo. Pensa comigo por um instante. Se aquela interpretação literal do Salmo fosse a correta, a gente não poderia encontrar em nenhum outro lugar da Bíblia o exemplo de uma pessoa justa que, ao mesmo tempo, fosse mendiga, certo? A conta não fecharia? Pois bem, a resposta vem da boca do próprio Jesus na história de Lázaro e do homem rico que está lá no Evangelho de Lucas. E essa história, meus amigos, vira o jogo. E aqui o paradoxo fica escancarado. De um lado, a gente sabe que Lázaro era justo. Como? Porque depois que ele morre, ele é levado para o seio de Abraão, um lugar de honra, um sinal da sua retidão. Mas, do outro lado, a Bíblia é explícita ao descrever a vida dele. Ele era um mendigo que vivia das migalhas que caíam da mesa de um homem rico. Então, peraí, ele era justo e ao mesmo tempo mendigo? O próprio texto não deixa nenhuma margem para dúvida. Jesus descreve a condição de Lázaro em detalhes. Portanto, a história contada pelo próprio Jesus mostra que sim, é perfeitamente possível ser justo aos olhos de Deus e ainda assim viver em extrema pobreza, chegando até a condição de mendigo. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. O que a gente pode concluir sobre aquela afirmação de Davi? Ela é uma regra geral ou é uma lei universal e inflexível? O ponto crucial é este. O que Davi viu foi uma verdade para a experiência dele, dentro de uma sociedade com uma rede de proteção social baseada na lei. Era uma regra geral, não uma lei divina para todas as épocas e culturas. A história de Lázaro e a realidade de tantos cristãos justos em países pobres ao redor do mundo mostram isso claramente. Mas por que essa distinção é tão importante hoje em dia? Porque a interpretação literal e fora de contexto desse versículo é um dos pilares da chamada teologia da prosperidade.
Essa doutrina cria uma equação perigosa e, como vimos, que não se sustenta biblicamente. Fé é igual a riqueza e pobreza é um sinal de falta de fé ou de pecado. E como nossa fonte aponta, a falta de um entendimento correto abre as portas para manipulação. Isso pode levar pessoas a sentirem uma culpa terrível por suas dificuldades financeiras, achando que são falhas espirituais. Pior ainda, pode desviar o foco da fé para uma busca sem fim por ganhos materiais, em vez de um relacionamento com o divino. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A análise que a gente fez hoje sobre o Salmo 37 nos ensina a ler a Bíblia com mais cuidado, prestando atenção ao contexto, ao autor, ao estilo do texto. A pergunta que fica no ar é: que outras observações ou regras gerais a gente talvez esteja tratando por aí como se fossem promessas universais e inquebráveis? Fica a reflexão.